Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Muito legal estar com vocês de novo aqui nesse mais um episódio. Estou aqui com a Valéria, com o Roberto. Oi. E o tema de hoje é politicagem nas empresas. A sua empresa tem politicagem na sua empresa? Eu nunca vi. Eu acho que isso normalmente acontece em alguns países, não aqui. São em outros lugares, mas eu já ouvi falar. Também, nunca vi. Com certeza, imagina, né? E Será o pior que não interessa o tamanho, né? Eu estava numa grande empresa e fui para uma bem menor, assim, aqui não vai ter, não é possível. Cara, não deu Serginho, um mês que... Serginho, essa palavra ela é tão, né, forte e tal. Como eu sabia que a gente ia falar sobre isso, eu fui olhar no dicionário. Você sabe o que quer dizer politicagem? Bom, primeiro ela tem um cunho pejorativo, né? Uhum. E ela quer dizer o seguinte, ó, política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes, coisas sem nenhuma relevância. E, na opinião de vocês, qual é o pior tipo que vocês já viram na empresa que vocês trabalharam? Qual é o mais? Eu acho que tem vários, né? Eu vi, por exemplo, brigas de poder, né? Disputa. Ih, comandante Roberto vai puxar o... Ih, Valéria, vamos lá. Vaidade, ego. Aliás, eu vi uma equação de ego sensacional, né? Que é 1 sobre conhecimento. Então, quanto menor o conhecimento, maior o ego. O ego realmente é uma coisa que dificulta. Tem algumas pessoas que precisam de 2 cadeiras, né? Vocês sabem disso, né? Para ele mesmo e para o ego, né? Vocês já viram isso ou não? Eu tinha visto para a língua, o ego... Eu acho que o ego, ele traz a questão dos interesses pessoais, né? Talvez uma das coisas que gerem mais danos numa organização, acho que em qualquer situação, né? Num grupo de pessoas, a gente está falando sobre organização. Então, é o que gera mais, eu acho que danos no presente e com certeza no futuro, são aquelas pessoas que só pensam no seu benefício e normalmente ocupam posições de comando, posições relevantes, que, né, tomam decisão, e tomam as decisões baseadas no seu interesse pessoal. Isso, com certeza, gera um desserviço, né, na construção de uma cultura desejada. E vou te dizer, eu acho completamente fora de moda no momento que nós estamos, né? A gente está falando de grupo, de inclusão, não tem muito a ver a gente falar sobre interesses pessoais, né? Acima do coletivo. Falando de ego, acho que o pior caso que eu vi foi de um CEO, né? Que era, você estava conversando com ele, se surgia um call, por exemplo, e era alguém, gente, ele se transformava, a postura, o corpo. Acho que eu sei quem é. A entonação, a voz, você ficava assim, gente, se transformou, é um artista, sei lá, e a voz, hein? Gente, é uma transformação, assim, como é que pode, né? Você sai, entra num personagem, né? E às vezes a gente ia junto, ia num evento, numa fábrica, uma reunião, aí você não sabia com quem que você estava falando, às vezes, porque incorporava um outro personagem. Então, obviamente, não precisa dizer que ficava artificial, o discurso ficava forçado, era um show de clichês, né? Juntos venceremos mais, temos que superar os obstáculos e por aí vai. E como você falou, é muito danoso, era uma perda de tempo, era um teatro, e era muito difícil alcançar a pessoa verdadeira, né? Para tomar uma decisão, era sempre lidando com o ego, né? Era sempre lidando... Era muito difícil, foi um momento muito difícil e confesso que foi muito difícil sair dessa. Acho que, na verdade, eu só saí quando essa pessoa foi embora. Aí deu para sair dessa.
Eu acho que uma das coisas mais difíceis, e aí pensando mesmo como recursos humanos, né? Muitas vezes é você conseguir identificar este perfil antes de contratá-lo. Então, no momento de seleção, é um perfil muito difícil, porque em geral este perfil, né? Este profissional ele tem uma habilidade de comunicação extraordinária, porque ele consegue ler muito bem a expectativa de quem está conversando com ele, e como você acabou de dizer, ele se coloca já preparado, você falou a palavra artista, e acaba sendo um pouco isso, né? Ele se comporta, ele raciocina e ele fala exatamente de acordo com a expectativa do público. Então, muitas vezes, né, esse profissional ele acaba sendo contratado e você vai conseguir verificar esse perfil lá na frente quando ele já gerou algum dano. Normalmente você identifica ele pelo dano que ele gera. E às vezes o dano você só identifica depois que a pessoa sai. Que eu não sei se foi esse caso que você mencionou. Ele veio de fora, gringo, expatriado. Não teve processo. Aterrissou assim, ó. Mas ele foi contratado em algum momento, né? Mesmo que tenha sido lá fora. Então, eu Né? acho que é muito... Eu não sei, parece que ele brotou alguma coisa assim. Eu não acho que ele foi contratado, acho que ele brotou. Não, nunca Veio de outro brota. E planeta. o mais importante... Não, e aqui tem um ponto importante, Serginho, que você está trazendo, porque nosso público aqui tem muitas pessoas de RH. Nenhum perfil brota. É difícil. Normalmente, claro, existem processos que às vezes são alheios ao você achou RH. bem lá. Talvez, acontece, né? Eventuais processos, mas normalmente passa por recursos humanos. Então, em algum momento aí, deixou passar. Mas eu reforço, é um perfil muito difícil de identificar. Normalmente, ele é encantador. Claro que Pergunta para mim se eu já contratei. Já. Me arrependi? Já. Queria voltar atrás? Sim, mas não dava mais. não dava mais. É claro que a gente E aí, quer Roberto? pessoas que trabalhem na empresa que tenham habilidade, né, de mobilizar um grupo, de articular, de ter uma capacidade de influência. E isso está vinculado com política, né? A pessoa tem que saber também lidar com isso, né? Mas o que você falou, Valéria, é importante. Assim, quando o interesse pessoal está na frente, então ele acaba Sim, gastando mais energia nessa condução, né, que faz com que ele demonstre ser uma pessoa mais competente até do que é, né? E ele faz coisas que do tipo obtém o crédito dos outros, né? Apaga ou coloca as outras pessoas que efetivamente entregam na sombra. Ele pode puxar o tapete secretamente das pessoas porque quer exatamente, né, se mostrar como uma pessoa competente, né? E identificar isso é muito... Primeiro, assim, acho que é muito difícil, né? Porque existem alguns comportamentos já desse tipo instalados na empresa, né? Mas eu acho que, como o RH, né, eu acho que a gente tem esse papel, né? De identificar se existe uma erva daninha na história dentro do, né? Porque sim, no fundo ele está destruindo o valor, né? sim. A fofoca excessiva, isso tudo são competências que o cara adquiriu não sei aonde dentro de empresas, né? Não é uma competência, só uma competência que destrói, né? Então, realmente, como função, a gente tem que conseguir identificar e levantar a bandeirinha e lutar contra, porque isso realmente ele só faz com que o clima da empresa, né, e clima ruim, né, não é um ambiente produtivo, né? E dando um pouco de virada, né? Quando fala de politicagem para mim, assim, se você pensa, a primeira coisa que vocês pensam em politicagem são as patotinhas, os grupos que excluem, né? Os grupos que favorecem, as correntes
de opinião, vamos dizer assim, que eu sou contra, eu sou a favor, é o time do supply contra o time de vendas, aquelas rivalidades de produção, de fabricação, né? Cara, é horrível, é muito difícil, muitas vezes leva muito tempo e é extremamente improdutivo, aquelas brigas. Acho que quem está assistindo a gente agora, com certeza, está vivendo, ou já viveu, ou ouviu falar, né, que é uma situação assim, muito ruim, muito desgastante, né, da corrente, da patota, do favorecimento, esse sentimento de injustiça, né, do amiguinho, dos amigos do rei, que é uma expressão, né, que a gente às vezes utiliza. Não sei vocês se já, como vem essa Eu situação. acho, Serginho, isso onde tem gente, você tem possibilidades, né, desses comportamentos todos, né? Agora, é importante a gente lembrar que eu acho que cada vez menos, mas ainda existem empresas onde essa característica dessa competição, chamar assim, né, de patotas competindo entre si. Uma área querendo não ajudar a outra, mas por quê? Porque é estimulada essa competição, porque é estimulado esse clima de eu tenho que fazer Conflito, mais né? do que o meu colega, conflitos constantes, porque se acredita que é a partir daí que os resultados vão ser melhores, né? A gente sabe, se fosse nomear, né, algumas empresas que são conhecidas por esta forma de gestão, né? Mas eu, sinceramente, eu acredito que cada vez menos este seja um modelo vitorioso. Por quê? Porque a gente vem percebendo, e com muitos exemplos, que as empresas que trabalham de uma forma mais inclusiva, que conseguem juntar pessoas de áreas diferentes, e hoje é o tom da gestão, né? É você conseguir enxergar o todo, você ter pessoas de múltiplas áreas ou conhecimentos, especialidades, trabalhando em conjunto, entendendo a realidade e a necessidade do cliente. Então, eu acho que quem fomenta essa competição, essa exclusão, está indo na contramão de uma das melhores Então, tendências que eu acho que estão rolando agora. e concordo. O que acontece é que tem muitas pessoas que têm uma extrema habilidade, né, de se manter na empresa através desse jogo, né? Então, um exemplo, né, eu trabalhei numa organização que tinha um head de uma área e extremamente competente, muito competente, né, tecnicamente fora da curva, né, e ele tinha uma habilidade de dissimular, que era uma coisa impressionante, né? Então, ele junto com um colega, um par, ele era próximo daquele par. A partir do momento que ele saía da sala, aquela pessoa que ele estava conversando era a pior profissional do mundo. E ele conseguia fazer essa articulação de maneira em que ele sempre saía bem, né? Porque ele desvalorizava o trabalho do outro, né? E as pessoas demoravam a perceber essa dinâmica, né? Então, isso existe demais nas organizações. Acho que o que a gente tem que ter, né, atenção, acho que é um alerta que a gente pode dar para você de RH, você profissional de uma maneira geral, né, que você tem que aprender a se proteger de situações assim. Primeiro, identificar, mas você tem que aprender. Legal, você está falando de identificar qual é o perfil desta pessoa, desse profissional, que é esse político profissional dentro das organizações, que faz essa tal da politicagem. Você já falou, ele dissimula, Sim. fala mal pelas costas, o que mais? Ele pode ser uma pessoa que intimida, né, pelo fato de ser extremamente competente. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que aprender a se proteger. Ele pode ser uma pessoa ultra competitivo, em que... Valoriza o poder. Exato. Valoriza excesso ao poder, a ser a última palavra, ocupar em excesso o espaço verbal. Não é um cara que delega, não é um delegador. Eu acho que tem a questão também do ladrão do crédito, né? Ele pode ser uma pessoa que
na hora de apresentar, ele é o que entregou, ele que construiu, ele que pensou, né? Então, acho que são características, comportamentos que, a partir do momento que você perceber, você tem que ficar atento, né? Que isso pode ser um comportamento recorrente. Fala, Pedro. Eu só queria voltar num ponto, assim, Valéria, que eu concordo, mas discordo um pouco, porque é o seguinte, eu concordo que as empresas têm que mudar, mas eu acho que eu, olhando a empresa como um todo, olhando esse Brasilzão, assim, minha modesta opinião, ainda vai demorar muito, viu? Eu acho que ainda vai demorar muito. Eu espero que agora que tudo que esteja acontecendo, que haja um choque, né? Que as empresas colaborativas, que esse líder, esse tipo de pessoa seja excluído por esse novo modelo, para essa nova realidade de mercado, mas eu ainda acho que vai demorar muito. Ainda essa caracterização do favorecimento, da politicagem, acho que está enraigada ainda em muitas empresas, em muitos segmentos. Eu não sou tão otimista, acho que vai levar um pouco de tempo ainda. Não sei que o pessoal que está assistindo aí, o que acha, opinem, participem, mas eu ainda sou um pouco descrente nessa área. Por isso que eu acho que a gente vai ter mais episódios, mais outras oportunidades para discutir esse tema, porque é um tema também denso, né? Cada um de nós tem muita experiência e vivência em torno, ao redor, né? Dessa questão que tem várias facetas e dimensões. Sabe o que eu acho, Serginho? Eu concordo que nós temos muitas realidades no Brasil, concordo, total, até porque não tem como não entender isso. Mas eu acho que tem uma métrica que mais cedo ou mais tarde faz a diferença, que são os resultados, né? Vai ficando claro que, por melhor, mais incrível que seja esse super-homem ou essa super-mulher que não dá autonomia para ninguém, que quer ser a única pessoa poderosa ali na jogada, que quer trabalhar sozinho, que quer fazer tudo sozinho e quer ter destaque sozinho, não vai conseguir garantir resultados no médio e longo prazo. Então, se a organização não estiver, seja ela pequena, média ou grande, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil e até outros lugares, se não estiver atenta para a questão de resultados, e mais do que resultados, né? Que às vezes é um olhar que a gente não tem, e pode ser um próximo vídeo, que é a construção de valor. Valor não são de valores comportamentais somente, valor é valor mesmo, financeiro, de imagem, né? De potencial de novos negócios. Então, ficar atento de tudo que está acontecendo no mercado e se a sua empresa ela está ficando para trás ou não, muitas vezes por conta desses comportamentos, né? E o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está chamando atenção e trazendo esse tema para dividir, né, com recursos humanos, para que RH ele tenha esse olhar, ele veja a diferença de organizações que são inclusivas, que trabalham com outros valores e tentem, né, ver o que está acontecendo dentro da sua organização. Tem uma ferramenta que eu acho que pode ajudar bastante. Muitas vezes o RH até já conseguiu identificar, né? Mas ele tem dificuldade, primeiro, da comprovação, né? De trazer isso à tona, às vezes fica uma opinião só dele. Como é que ele consegue fazer com que este tema fique visível e, eventualmente, esses profissionais também? Eu acho que a prática da avaliação cruzada, seja 360, seja através de comitês, seja através de ouvir aí, quando se usa o termo cliente interno, né, ouvir opiniões de diferentes áreas acerca de comportamentos, de como se dão as relações, pode sim ser tanto uma ferramenta de identificar esses perfis que se desalinham, né, do conjunto, como também mostrar para as pessoas que as coisas serão vistas, né? Que não adianta dissimular, falar mal do colega, criar situações, muitas vezes, que geram armadilhas para os colegas. Aqui, quem nunca viu
uma armadilha sendo criada e alguém sendo tostado, fritado, e sair da organização por conta disso. Eu já vi situações e estava num grau de adiantamento, né, de evolução que não dava mais para voltar atrás. Então, isso pode ser muito danoso. Quanto mais você consegue trazer ferramentas, melhor, né, você vai conseguir gerenciar. Eu acho que a gente vai chegar, né, Roberto, de um ponto que também está chegando, assim, do desrespeito, né, assim, do assédio, né, porque do bullying, porque quando a gente fala de panela, da fritura, a gente já viu isso, você já viu isso, assim, os limites, assim, são as empresas, por isso que assim, eu acho bem interessante as empresas que começam também, viu, galera, assim, também esse lado do tal do compliance, ou seja, tem um canal que muitas vezes não está nem no RH, mas tem esse espaço de, vou falar em inglês, que é o speak up, né, poder falar e poder se manifestar e poder apontar ambientes que estão se criando dessa forma, que são tóxicos, que são absolutamente negativos, impróprios, onde essa coisa é horrível, né? É péssimo isso daí. Então, eu acho que é interessante não deixe isso acontecer, não. Eu acho que é interessante ver, né? Porque a politicagem ela acontece em várias intensidades, né? Tem aquele comportamento político que às vezes é até inofensivo, é aquela pessoa que tenta fazer alinhamentos internos para ajudar aí a crescer, mas não prejudica ninguém, né? Exato. Ele tenta ser aquela pessoa que busca alternativas para ela mesma dentro da organização, mas não marqueteiro, né? Aquele marqueteiro. Bom marqueteiro, faz uma boa... Até pode ser um pouco de politicagem, mas segue inofensivo. E a gente está crescendo nas nuances, né? Porque a gente já está criando aquele que puxa o tapete, o dissimulador, aquele que não dá autonomia nenhuma, ele vai fritando as pessoas que trabalham com ele. E mais, né? Não sei o quanto que a gente já falou, acho que a gente não falou, aí quando acontece a fritura ou quando se cria algum problema para pares. Né? Deixa eu só fazer um comentário antes da gente passar aí para essa outra esfera, assim, ainda da questão de identificação, né? E que ações que devem ser feitas. Você falou corretamente, eu acho que tem que existir, né, algum tipo de monitoramento, né? Eu acho que discutir o modo de ser da empresa, discutir o valor, envolver as pessoas, fixar isso na organização, né, como um modo de trabalhar, isso também é uma maneira importante de você evitar esse excesso, né, de política danosa que existe dentro da organização. Se você estabelece, né, através de discussões, né, qual é exatamente que elementos de cultura e qual o relacionamento que os profissionais têm que ter, não só entre eles, né, entre os seus pares, entre o chefe, com a sociedade também, né? Eu acho que isso é muito importante, né, exatamente para você conseguir regular esse tipo de coisa. Aí é uma maneira, né, a partir do momento que isso está claro na cabeça das pessoas, né, fica muito mais fácil identificar. Por exemplo, a gente tem que falar para as pessoas e não das pessoas. Se isso, por exemplo, é uma forma instalada dentro da empresa, né, uma maneira de agir instalada dentro da empresa, toda vez que alguém for falar da pessoa, o outro par vai dizer assim, não é, vamos falar do assunto, não vamos falar da pessoa, né? Vamos falar do tema, do que é técnico. Eu acho que existem formas, né? Eu acho que, como RH, é importante ver exatamente quais são esses mecanismos, né, que facilitam, né, um melhor desenvolvimento político dentro da empresa. Eu queria dar mais um exemplo para vocês, assim, que a gente debater, que é essas áreas que, por exemplo, áreas fabris, áreas que não estão muito integradas, né? Normalmente tem lá a sede da empresa, né? Aí tá, todo mundo tem um pouco mais de integração, marketing, né? Vendas, trade, e às vezes, sei lá, a área fabril fica um pouco mais, porque está um pouco mais isolada, e de repente aquele líder que cria um feudo, né? Ele criou um feudo, é ali. E aí ele entrega bons resultados.
do ponto de vista de aspectos fabris, de produtividade, eficiência, custo. Só que lá dentro é uma área de terror, é ele que criou, ele que dita as normas. E ele tem um escudo do bom resultado, das boas práticas, das melhores, ser líder de benchmark, inclusive do segmento dele. Cara, é uma situação... E quem está lá dentro ligou, a gente já falou isso de outras vezes, ligou o piloto automático, acha que o mundo é normal, porque aquelas pessoas, às vezes, muita gente tem muito tempo de carreira, né? Aquela pessoa que começou... É uma situação também extremamente complexa, que eu espero que, se alguém está numa situação dessa, que está assistindo a gente, que possa estar ouvindo a Valéria, está ouvindo o Roberto, não é normal. Não é normal. Não é. Por isso que eu digo, você ter o acompanhamento e se existe esse feudo, muito provavelmente as áreas que têm alguma relação ou outras unidades que têm alguma relação com essa unidade podem trazer, né, este tema numa discussão de uma avaliação cruzada, por exemplo, né? E dentro da boa prática também de gestão, por melhor que uma unidade vá com uma determinada equipe ou com um gestor, não é para ficar a vida inteira com o mesmo gestor e com a mesma equipe. Gente, isso, né, não faz sentido. Se o gestor, ele é um ótimo gestor em termos de resultado, ele pode, em algum momento, mudar para outra unidade, para outro lugar, e assim você vai criando aí as oportunidades de mostrar e até para ele se desenvolver, né? Porque também me ocorre o seguinte, muitas pessoas se protegem, muitos profissionais se protegem também ao fazer isso, por achar que só vai se dar bem naquela situação e medo de perder emprego, tá certo ou não? Eu já trabalhei numa organização que a gente fez uma pesquisa, né? E nessa pesquisa identificou algumas áreas que tinham uma nota, um índice de favorabilidade, de clima, altíssimo, né? E além da favorabilidade, a gente identificava também a questão do relacionamento entre as áreas, né? E essa área, era uma coisa que chamava atenção, porque era muito alto o índice de favorabilidade, né? Mas entre áreas, né, a percepção de funcionamento entre áreas era muito ruim, né? Então, não dá para a gente dizer que essa área é uma área extremamente produtiva, porque, assim, ela pode, de repente, entregar, mas matar 10 pelo caminho a cada entrega que vai ser realizada, né? Então, isso para a organização, isso é danoso, né? Então, acho que esse tipo a manipulação... Exato. O pessoal se protegia, ó, nota excelente, meu chefe excelente, meus pares excelente, o problema são os outros. Porque com isso parecia que ficava blindado, então ninguém vai mexer, ninguém vai entrar, né? E aí é que erra, né? Porque em algum momento isso vai deixar de acontecer, não é sustentável, né? Não é sustentável porque ele não está agregando valor para as outras áreas e acaba não agregando valor para a empresa também. Verdade. Então não é uma prática excelente, acho, né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Como que a gente lida, por exemplo, com um par que adora uma politicagem? Como é que a gente tem que lidar, por exemplo, com um chefe que é extremamente político, que quer obter os créditos? Como é que a gente lida? Qual é a experiência? Como a gente lida, o que tem vontade de fazer com eles. Não é o objetivo deste canal, Serginho. Não, desculpa, depois. Pois não. Precisa criar outro canal. Desculpa, gente. Dá algumas dicas, alguns exemplos. Olha, é difícil, tá? É difícil. Você perguntou, é bem difícil. E acho impossível que quem nos assiste agora não tenha tido ou não esteja numa situação dessa, que tem um chefe onde ele tem dificuldade, porque o chefe, ele acaba tendo esse comportamento que você mencionou. Não divide nada, não é, às vezes, confiável, você não se sente tão à vontade. O que é que você faz
numa situação dessa? Olha, eu acho que a primeira coisa, então, são várias possibilidades, aí tem que checar qual que é possível, né? Mas eu acho assim, se houver a possibilidade de uma conversa honesta, ali, se existe um momento de uma avaliação periódica, onde você também tem condições de dar um feedback, eu acho que buscar a melhor maneira de falar, mas dando esse feedback, você está contribuindo também para outra pessoa que às vezes pode nem saber que age dessa forma, pode não ser intencional, né? E você pode estabelecer um novo contrato ali, diante das coisas que não são positivas para você, que você não consegue ali performar dentro do seu melhor. Então, melhor saída sempre é o diálogo. Mas se a situação for tão grave que você não consegue ter diálogo e você se sente atingido de alguma forma, então buscar aqui também, como foi mencionado, canais como o canal de compliance ou o RH, sem dúvida, deve ser um parceiro numa situação dessas. Então, sentar junto com uma pessoa de RH, né, que possa ajudar nessa orientação, né, e até, quem sabe, buscar uma mudança de área, se a situação ficar muito, muito grave. Para mim, o mesmo caminho se aplicaria a um colega. Se existe possibilidade de uma conversa franca, honesta, aonde você traz um feedback construtivo para esse colega, seria o mundo ideal, né? Porque você, inclusive, está contribuindo para o desenvolvimento de uma outra pessoa. Mas se não existe também esse canal, essa possibilidade, aí buscar o apoio do RH, ou se a coisa ficar muito grave, de repente até uma área como compliance, ou, né, ou uma ouvidoria, que são áreas que podem, né, receber essas informações e ajudar, né, em medidas quando realmente a coisa for além, né, do recomendável, né, do ideal aí para a dinâmica de uma organização. Agora, de qualquer maneira, ficar parado sem fazer nada, detonando o próprio estômago, eu não recomendo. Não, não, eu concordo assim com a Valéria. Acho que, nas minhas experiências, eu sempre procurei um ambiente bem diferente para tentar criar um clima para poder conversar melhor, fora da empresa, em outra circunstância, outro melhor. Concordo que o diálogo nos dois casos é o melhor. Uma coisa que eu fiz, eu sempre recomendei fazer, é só comigo? Será que é só comigo ou ele está fazendo com todo mundo? Esse cara aí, esse meu par, todo mundo tem a mesma percepção que eu ou é só... Cara, não é possível. Esse cara está jogando sujo com todo mundo ou é só comigo, né? Então, eu acho que são elementos que você vai juntando assim, para você criar uma maneira de chegar no fundo e ter mais argumento para você discutir, né? Assim, não deixar o tempo passar, porque não é só o fígado, o estômago, né? O fígado, né? Não deixar esse tempo passar, é o papo, como diz lá, né? O papo reto, né? O papo direto, né? Não tem muito que ficar muito tempo, deixar isso requentando. Vamos logo vamos almoçar, vamos a algum lugar, vamos marcar um call, um vídeo, sei lá, hoje em dia como é que está isso aí, mas não deixar o tempo passar muito não, cozinhar não, porque só vai piorando isso aí, isso não vai resolver, entendeu? E olha, muitas eu vezes... concordo com a Valéria, pedir demissão simplesmente, vou embora. Eu também, cara, a solução mais desistir mas não é isso, cara. Tem antes de conversar, de esgotar todos os caminhos. Porque o que acontece? Às vezes não é para levar para o RH, porque você mesmo tem que resolver, não é uma agressividade, não é uma coisa que você... Não é que você tem prova, assim, não é antiético, vamos dizer assim. É que o cara é um pé no saco, cara. É um cara...
te corta, rouba a tua ideia, como o Roberto É que falou. tem níveis, né? É que tem níveis, A né, intensidade que você falou, tem né? níveis. Aí pode ser assim, uma situação Mas não só deixe crescer, né? Porque se desconfortável, você fica assim, dá uma de bonzinho, aquele ou pode troço ser pode ir aumentando. uma situação que beire o assédio, por exemplo, sabe? Que já ultrapassou os limites. Então, quando às vezes beira o assédio, a conversa pode ser muito difícil. Ou Eu pode sempre não ter prefiro resolver espaço para uma conversa. Aí você porque precisa realmente buscar aí uma ajuda, uma parceria, né, para cara, é resolver. horrível a fritura. Quando o teu chefe está te fritando, que é a derivada disso aí, né? Né? O teu chefe, você está entregando e ele por fora, como acho que o Roberto falou, o cara está te queimando, te fritando em fogo baixo, né? Olha, quando você sabe que é Aquele quando você isso, passa no corredor e fica todo mundo assim, né? Quando tá todo mundo sai. a melhor alternativa, gente, é sentar e conversar, falar assim, olha, eu sei, talvez não falar dessa forma, mas eu sei que você está me fritando. Eu sei o que está acontecendo, vamos encarar isto, né? Frente a frente, olho no olho e resolver essa situação. Vamos colocar os Eu fatos na sempre mesa. acho Vamos tentar melhor. tirar a emoção e colocar os fatos, né? Tentar, né? Eu acho melhor. O que eu acho? Eu acho assim, primeiro, a pessoa não pode se colocar como vítima, né? Para início de conversa, né? Assim, eu não me adapto, a empresa se tem pelo menos demonstrar um esforço de querer ter uma dinâmica produtiva e feliz dentro da empresa, né? Assim, no fundo, a gente trabalha há muito tempo dentro da empresa, a gente quer ser feliz, né? Acho que uma das coisas é ter essa iniciativa. Como você falou, Valéria, não dá para ficar parado, né? A pessoa tem que se mobilizar. Claro que ninguém quer, né? Tá relacionamento com o intimidador, com a panelinha, né? E aquele cara que rouba teu crédito e tal. Então, mas o que acontece é que, como isso acontece demais nas empresas, você tem que focar exatamente qual é o tipo de relação dinâmica que está prejudicando a você, né, no teu desempenho, né, e que está prejudicando também a empresa. Então, foca, escolhe, né, e traça aí uma estratégia, é claro, baseada na conversa, mas você tem que trabalhar algumas coisas, né? Você tem que aprender a ter as conversas difíceis, né? A mostrar exatamente o que você está sentindo quando você vê uma situação que você está sendo prejudicado injustamente só por conta de politicagem, né? Você tem que aprender a trabalhar também e o outro lado, né? Você tem que ter empatia também. De repente, a pessoa não é tão ruim assim, né? Aprender a formar aliança. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes você desenvolver com habilidades, né, para lidar e sobreviver na empresa, né? Porque, no fundo, em algumas empresas, por conta da cultura, você tem que gastar bastante energia. Roberto, se eu puder só te complementar, concordo totalmente, acho que você mandou bem. É o posicionamento de novo, né? Quando você se posiciona, cara, é assim que eu penso, assim que eu acho. O cara já vai olhar, peraí, né? Né? Você já se posicionou, você tem seus princípios, você tem seus valores, você, cara, tem a sua integridade. Acho que assim, de frente você já, cara, tem ali, todo mundo já te vê. Esse negócio de meio vídeo, meio assim, você é meio, como é que chama aquela cor que é nem meio assim, nem assado, né? Meio... Burro quando foge. É isso aí. Quando você olha Né? pro cara, Minha não avó sabe o falava que ele assim. é. Então, eu acho que também ajuda muito quando você já se posiciona, cara, né? Se Pô, posicionar de uma maneira respeitosa, como sempre tem que ser, né? e já logo, Sim, já logo sim. mandar o papo. É isso aí. Eu acho. E não deixar para amanhã. E também tem uma outra coisa que é um tema, que é a questão de você ver e a omissão, né? Dependendo do grau, você não pode se omitir, né? Isso é delicado. Isso é muito delicado, eu sei. Estou mexendo num vespeiro danado, que você até não tá sendo afetado, vamos dizer assim, mas você está vendo. Você não pode deixar, cara, porque é omissão disso aí. Não pode. Você está vendo o que está acontecendo, é aquela briga entre as áreas, ou tem um limite. Eu não estou nem falando de uma grande intensidade, ou de um roubo. Não. Eu estou num nível mais baixo, mas não dá. Não estou dizendo que você vai vestir a capa do super-homem e vai lá. Mas você tem que apontar, tem que conversar, tem que
Não dá para você simplesmente ver o ciclo pegando fogo, não está me afetando, lavar as mãos, virar as costas, porque, na verdade, é tua empresa, são as pessoas, é uma comunidade. Até porque, assim, sem essa, daquele pensamento, eu amo as pessoas, eu sou uma pessoa do bem. Querido, vai te afetar um dia. Essa que é a real. Não é porque você é a pessoa mais generosa do mundo, se não é o caso, assim, se não é esse seu pensamento. É porque aquilo que você deixa passar vai voltar contra você. É uma questão de tempo. Acho que é um pensamento inteligente, né? Exatamente. Bom, e aí, já gente? Chegamos aí? Então, vamos alinhar, Serginho? Vamos. Acho que a gente tem que voltar mais vezes nesse tema, não é, como eu falei, um tema complexo, acho que a gente abordou um pedaço. Acho que, para mim, dentro da minha experiência e situações, eu acho que vocês colocaram bem, né? A questão da postura, da conversa, de se posicionar, de não deixar passar. Agora, são sempre dilemas, não existe resposta fácil, alguma solução pronta, de bate-pronto. De novo, a gente já falou isso, de pedir ajuda, de trocar com alguém que né? Porque, assim, será que só eu estou vendo? Só eu que estou sentindo? Né? Será que é um viés? É uma coisa que eu vejo? Cuidado só para não virar fofoca, né? Isso também, né? Não acabar virando tititi. Não. Por isso que eu acho assim, tem que ter início e fim. Não pode ficar... Concordo. Não pode ficar assim, você acha? E também nem cair no que o Roberto falou de vitimismo. Ai, meu Deus. Não, é um alinhamento de percepção, uma leitura de cenário e aí uma ação, rapidamente. É isso aí. Maravilha. E aí eu fico tão curiosa para saber que temas as pessoas que já começaram a nos seguir, que gostam dos nossos vídeos, quais são os temas que os ajudaria? Quais são esses temas? O que a gente poderia agregar de valor? Então, assim, escreve para a gente, coloca um nome só de um tema que você gostaria de ver, ouvir, enfim, e coloca as dúvidas também, se você tiver dúvidas desses que nós já fizemos, comentários. Para nós é essencial. O nosso grande objetivo aqui é agregar valor para você. Né, pessoal? Gente, se inscrevam no canal, mandem as questões, os pontos, o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram, a polícia está chegando. Participem, gente, participem. A gente está tendo um número bem legal de visualizações, vocês podem ver no nosso canal. Venha, participe mais, se integre. Acho que a gente pode trazer discussões relevantes que podem fazer diferença. Então, um abração a todo mundo aí. Legal, gente. Isso aí. Valeu.